Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te contar como foi a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista e na temporada. Já sem Danilo, obviamente sem Gustavo Scarpa, e quem foram os destaques? Já te adianto que Dudu e Endrick roubaram a cena. Mesmo assim, o time ficou no 0 a 0 com o São Bento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Zero a 0 no Allianz Parque contra o São Bento de Sorocaba, que subiu da Série A2, voltou para a elite do futebol estadual. Primeiro jogo, gente. Claro, muita gente no Palestra Itália, no Allianz Parque, melhor dizendo. Quase 40 mil pessoas, torcedor palestrino queria lá acompanhar, porque, gente, fazia 2 meses, que a gente não acompanhava a temporada regular das equipes, uma pré-temporada muito mais longa, Copa do Mundo. Obviamente o torcedor estava com saudade. E estava com saudade desse Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão paulista também, é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, mas que começa a temporada já tendo uma decisão no dia 28 de janeiro desse mês contra o Flamengo, decisão da Supercopa, jogo que vai acontecer em Brasília. E por isso o Abel Ferreira já colocou de cara os seus titulares. O Danilo, vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, já se despediu. O Gustavo Scarpa já está no mesmo Nottingham Forest, já não faz mais parte do time. Tem a volta do Veiga, que se recuperou de lesão. O Jailson, também outro jogador que se recuperou de lesão, começou a partida substituindo o Danilo. O Veiga centralizando as ações. E o Endrick, o garoto Endrick, como titular, começando a temporada como o novo camisa 9 palmeirense. A gente só tem 1 ano e meio para ver o Endrick aqui no futebol brasileiro antes dele se dirigir para a Espanha para jogar no Real Madrid. Já está vendido. Então, quando ele completar 18 anos, em julho de 2024, lá ele se apresenta. Por enquanto, a gente consegue vê-lo por aqui. E o Abel não quis saber, já colocou o moleque de titular. O Rony, desta vez, jogando pela beirada, pelo lado do campo. O Rony que terminou a temporada passada muito bem, inclusive jogando de falso 9, jogando por dentro. Mas dá pra ver que o Rony se desloca bastante, mas ele atuou muito mais pelo lado esquerdo. E o Dudu, que normalmente atua pelo lado esquerdo, na verdade, o Dudu já atua há um bom tempo por todos os lados do campo, inclusive até às vezes centralizado, já jogou por trás do centroavante, enfim, jogou pela direita e jogou um partidaço. Até coloquei lá nas minhas redes sociais. Entra ano, sai ano, o melhor jogador do time é o Dudu. É impressionante como entrega, como tem regularidade em alto nível o Dudu. A bola cai no pé dele pelo lado direito, ele constrói boa parte das ações ofensivas do time. Mas não foram apenas flores, A gente está falando de um empate contra o São Bento, primeiro jogo, aquela coisa toda, mas o que a gente precisa avaliar nesse primeiro jogo? Precisa ter todo o cuidado, toda a ressalva, Nem se fosse uma goleada, nem se fosse até uma derrota. A gente precisa entender como o Palmeiras vai sobreviver ou se manter sem a presença, especialmente do Danilo no meio-campo. Porque saindo o Scarpa, naturalmente a gente entende que o Veiga fosse ocupar essa função e entrando o Endrick no time, porque antigamente o ataque era Dudu e Rony, você abre taticamente o time, E aí você abre o espaço para o Veiga ser o cara da bola parada, ser o cara, o meio articulador, o que centraliza as ações, com 2 volantes ali, o Zé Rafael, o motorzinho, o trem, o que faz o trabalho sujo, de contrato renovado, que arrasta tudo ali pelo meio de campo. E quem seria esse parceiro do Zé Rafael? Então, o escolhido foi o Jailson. O Jailson ficou um bom tempo parado, não conseguiu, obviamente, até porque ele não tem a mesma qualidade do Danilo. Não conseguiu ser essa sustentação que o Danilo dava ao Zé Rafael, ou vice-versa, que o Zé Rafael dava ao Danilo, para o Danilo muitas vezes aparecer na área para finalizar. O Zé desceu um pouco mais em alguns momentos, o Jailson eu vi atuar no Grêmio mais de segundo homem do que de primeiro, embora ele saiba fazer a função de primeiro. Ou se você igualar os dois ali, colocar os dois numa mesma linha, se alternando no vai e vem, dá para fazer também. A questão é que a gente está falando de um primeiro jogo, depois de uma longa parada e depois de um jogador que está voltando de lesão. E também pela informação de que o Palmeiras deve ir ao mercado buscar uma reposição ao Danilo. Que pode ser o Matheus Henrique do Sassuolo, que pode ser o Jean Lucas do Mônaco, que pode ser qualquer outro jogador dessa qualidade aí que esteja no mercado, porque não é fácil você repor o Danilo. No elenco você tem o Jailson, você tem o Gabriel Menino, que entrou no segundo tempo, e você tem o Fabinho, que é um jogador da base. Os movimentos de meio campo do Palmeiras, eles sentiram muito. E o São Bento foi um time que marcou muito também.
Tentou fechar os espaços ao máximo para não dar liberdade ao Palmeiras, né? Porque se você dá liberdade para um time que se conhece há 4, 5, 6 anos, alguns jogadores, mas especialmente sob o comando do Abel Ferreira, já há um bom tempo, você vai sofrer. E o São Bento sofreu até o minuto final do segundo tempo, mas até tentou travar o jogo, né, em determinados momentos, impedindo que o Rony pegasse a bola na esquerda e buscasse um cruzamento. O jogo teve muitas bolas paradas e ali o Palmeiras até tentou criar algumas oportunidades, ou em contra-ataques, quando o São Bento, nas raras vezes, se soltou um pouco mais, especialmente no fim do primeiro tempo e depois na segunda etapa. Então, de chances claras que a gente teve, primeiro a 10 minutos, numa bola parada, você tem o gol anulado no toque de cabeça do Jailson. É muito legal porque ele antecipa, falei aqui do Jailson, né, de que ele não conseguiu ser o mesmo cara que é o Danilo, obviamente, mas ele tem essa qualidade também, né, de chegar à frente, de marcar presença na área, e ele faz um gol antecipando ao goleiro Zé Carlos. Mas aí, questão milimétrica ali, impedimento marcado, checagem do VAR, o gol foi anulado, isso era 10 minutos. Acho que mudaria um pouco o cenário do jogo. São Bento se soltaria um pouco mais. Não foi o que aconteceu. Então o jogo ficou muito travado. Depois teve um gol anulado do Dudu aos 38, mas eu chego lá. Depois, no primeiro tempo, que eu lembro, o Gustavo Gomes, também numa bola parada, consegue aparar uma cobrança de escanteio do Veiga, que teve várias cobranças pelo lado direito, especialmente, e a bola vai na trave. O Zé Carlos não chegou nela, ele até meio que faz o golpe de vista, ele recolhe o braço, ela bate na trave. E depois o Endrick, num contra-ataque em que ele pega a bola, o Endrick que estava buscando o jogo a todo momento, né? Quando ele pega esse contra-ataque, o que ele percebe? Ele está com o campo aberto em velocidade e vê nos seus dois lados os jogadores marcados. Ele desfere um chute numa violência. E é impressionante, porque é um moleque de 16 anos que consegue, em velocidade, correndo com a bola dominada, dar um chute naquela força. O Zé Carlos se esticou todo, defendeu assim meio estranho, porque foi uma pancada. E foi uma grande chance que o Palmeiras teve ainda no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. O São Bento se solta um pouco mais, mesmo assim, na parte final, já joga pelo empate, né? E aí o Palmeiras faz algumas trocas. Coloca o Tabata na do Veiga, coloca o menino na do Jailson, depois coloca o Flaco Lopes na do Endrick, vai fazendo seus movimentos, né? Na esquerda bota o Vanderlan no lugar do Piquerez. O Campeonato Paulista é para isso, gente. E é claro que o Palmeiras sentiu não só a saída do Danilo, mas os movimentos de meio campo eles perdem quando você não tem a qualidade necessária e enfrenta uma equipe fechada, como naturalmente vai ser em várias situações, especialmente desse Campeonato Paulista. Era importante a gente ver o Veiga voltando e acho que para um primeiro jogo ele assumiu as responsabilidades que tinha que assumir. Foi um cara envolvido no jogo, com a qualidade que ele tem, bastante caçado, inclusive, sofreu uma falta dura, acho que no segundo tempo já, que até resultou num cartão para o jogador do São Bento. O Endrick, começando como titular, teve personalidade para buscar o jogo, para chutar a gol, para dar chapéu no adversário. O Dudu, para mim, foi... passaram pelo Dudu as principais chances do Palmeiras, inclusive aos 38 minutos do segundo tempo, quando num belíssimo cruzamento do Gabriel Menino, ele vem por trás e faz o gol. Ali eu achei que o gol seria validado porque foi também milimétrico e balde de água fria, né? Porque ali o Dudu estava dando a vitória para o Palmeiras nesse primeiro jogo, mas não foi o que aconteceu. E ainda teve um chute do Zé Rafael de longe que a bola triscou no travessão. Palmeiras criou para vencer o jogo, mas enfrentou uma equipe fechada e ainda uma dificuldade de movimentos por conta de uma mudança significativa no seu meio, e aí a gente pode citar esses dois jogadores, e também por ser o primeiro jogo da temporada, a perna pesa um pouco mais, os ajustes são necessários e tudo mais, então tá tudo dentro do aceitável. Acho que o Palmeiras vai ter que resolver essa questão. Não me parece ser o Jailson a solução, não me parece ser o Gabriel Menino também para ser um primeiro homem e nem o Fabinho, por enquanto, pelo menos. E se tem dinheiro em caixa, tem que contratar. Pelas informações, vai buscar esse cara e também um ponta direito canhoto, que falta ainda nesse elenco do Abel Ferreira. Me surpreenderia muito se isso acontecesse, porque o que normalmente acontece é a presidente entregar nas mãos do Abel e dizer se vira com o que tem. E sabe o que ele faz? Normalmente ele se vira. Vamos ver agora se vem a tal reposição para uma venda significativa, uma perda significativa que foi a saída do Danilo.
O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Começou o Paulistão! Tchau!